Estamos começando a Bem Foco. Hoje o tema é homoafetividade. Estamos aqui com os nossos entrevistados, Luciano Lima, da ONG do Grupo Diversidade de Teresópolis, e com a psicanalista Eveline Miranda, que também é colaboradora do grupo, da ONG, e ambos são colaboradores da nossa Comissão de Direito Homoafetivo da OAB Teresópolis. Bem-vindos. E vamos começar perguntando para o Luciano qual é a atuação da ONG na nossa cidade, o que a ONG faz, qual é o trabalho da ONG, aonde a ONG atende, para a gente informar os nossos ouvintes. Certo. Doutora, o Grupo Diversidade, ele foi criado em janeiro, já está indo para o segundo ano já, através do apoio da campanha Resiste à Homofobia, que é uma parte do governo do Estado que tem políticas públicas para a comunidade LGBT. E com isso, Teresópolis ficou incluído em Friburgo, que tem um centro de referência lá, o Hanna Suzarte, que presta serviço a 13 municípios, incluindo aqui. Então, tendo em vista que Teresópolis não tinha uma pessoa para estar mobilizando essa comunidade, e está trazendo, como foi feito aqui, a união estável, como foi feito a troca de nomes das travestis pelo nome social, e várias outras palestras que nós fizemos em alguns colégios, que havia demanda de homofobia com os menores. Então eu aproveitei esse apoio que eu estava tendo do Hanna Suzarte e vim mobilizando aqui na cidade. Então o que eu pude trazer até hoje de informação, de levar toda a informação para as escolas, para onde eu pude levar, onde eu fui convidado e aonde eu achei que tinha necessidade, eu tive levando esse tipo de informação. Porque é um grupo, só tem esse grupo aqui na cidade, que defende essa comunidade, e é um grupo misto. Então, como diz as letras, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Certo. E, Eveline, qual é o teu papel como colaboradora do grupo? Então, eu tive a sorte de encontrar o Luciano, porque assim, esse assunto, essa discussão sempre muito me interessou. Eu sempre questionei muito, eu sempre tive um estranhamento muito grande em relação não era a questão homossexual que me chamava a atenção, o que sempre me chamou muito atenção foi a questão da homofobia. O preconceito. Isso sempre foi uma questão para mim. Sempre me provocou um incômodo, um desconforto pensar essa questão, E assim, eu sempre tive uma relação direta e indireta com isso, em trabalhos acadêmicos, em estar se falando sobre isso, em ter uma relação minha com a causa. E aí quando eu descobri o Luciano, a gente se descobriu meio que pela televisão também, um viu o outro e tal, e a gente acabou se encontrando, e o Luciano me convidou para participar de alguns eventos com ele, começou com a história da parada gay, falei, não, tô dentro, E aí a gente começou a poder estar dialogando, estar trocando, e tem sido riquíssimo, não só para mim, como eu acho que para a cidade. Eu acho que é um avanço muito grande você, numa cidade pequena, você ter um grupo como o Grupo Diversidade, e hoje você ter o conselho, a comissão, melhor dizendo, a comissão, Então, assim, eu acho que isso é um avanço muito grande, e eu não podia me omitir em relação a isso. E vocês prestam atendimento à comunidade, orientação, efetivamente, qual é o trabalho do Grupo Diversidade? Então, o Centro de Referência trabalha com 3 pessoas mantidas pela campanha Resiste à Homofobia. Uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. Só que aqui a gente conseguiu a parceria com o Conselho da Mulher, que a gente faz atendimento para essas pessoas nessa sala. Então, eles se deslocam de Friburgo até Teresópolis, e aqui eles fazem um atendimento a essas pessoas. Esses profissionais são de Friburgo e vêm atender aqui. Foi um pedido meu, eles viram a necessidade que Teresópolis, infelizmente, ainda tem muitos casos, principalmente nos colégios, a gente está tendo uma demanda muito grande sobre a homofobia nos colégios, as mães que infelizmente
acabam achando que a filha ou o filho, por estar tendo uma orientação, por estar sendo mais feminino ou mais masculinizado, acaba querendo pôr na igreja. Então, infelizmente, tenho muitas dificuldades. Eu aqui sozinho, eu e a Eveline, a gente fica sacudindo a bandeira, a gente tenta agitar de alguma forma. E a Eveline está ali, ela para tudo. Eveline, vamos para lá, ela está comigo, ela sabe, ela presta sim um serviço ótimo. E assim, é uma pessoa que você pode conversar com ela sobre tudo, né? Ela tem uma cabeça ótima. Quando eu falei assim, nossa, é ela que caiu do céu, não foi eu, né? E além de tudo, o conhecimento técnico, né? Que é muito importante. Com certeza. Eu queria perguntar para a Eveline a respeito, então, já que a gente mencionou esse problema das escolas, e como é que anda essa questão de bullying, que é muito falado nas escolas do nosso município? Isso acontece, isso não acontece? Porque não é uma coisa muito divulgada, se fala muito em bullying, mas a gente não vê casos concretos, né? Como é que é isso? Essa questão do bullying, ela é um problema pra gente, né? Por quê? Porque as escolas, eu não vou aqui generalizar, mas as escolas, de um modo geral, elas têm uma inclinação, tendem a tentar negar que este problema acontece. Tipo, não, na minha escola não tem esse tipo de problema. Porque se tem, quer dizer que eu não tenho controle dessa... Eu não tenho esse controle em relação à escola. Tem controle sobre os alunos. Sobre os alunos. A direção, então, é frágil. E, na verdade, não é isso. Não se trata disso. Eu acho que acaba sendo até um preconceito também, né? Então, quer dizer, eu não posso expor a fragilidade da minha escola, porque aí eu estou me expondo, eu estou expondo a minha administração, enfim, eu acho que passa um pouco por aí, né? Mas existe. Existe, e existe mesmo. É lógico que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque também tudo virou bullying, né? Se um fez uma brincadeira com o outro, até um menino que tem um comportamento mais feminino, às vezes vem o coleguinha, faz uma brincadeira, não necessariamente é bullying. O bullying, ele se configura pela repetição, pela humilhação. Violência. É violência, tanto física quanto emocional. Eu tenho um filho adolescente, a gente estava outro dia conversando em casa, porque a gente ouve muito esse comentário, né? Na minha época, todo mundo brincava na escola e não existia bullying, não existia bullying. Mas para mim o traço marcante assim do bullying é essa coisa violenta, que a gente falar de brincadeira não é bullying, mas esse traço marcante da violência a ponto de uma criança se furtar, querer voltar para a escola, não quero mais ir à aula, não quero ter febre antes de ir para o colégio. Isso sim, mudar o comportamento em casa. Isso, né? Os pais percebem por que aquela criança não está se alimentando, não está querendo brincar, não está querendo ficar no computador. Não pode ter essa confusão de uma simples brincadeira, que é normal, porque criança às vezes é mazinha, né? E tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, nunca. Ser humano, eu sempre falo isso, em quase todo lugar que eu vou falar sobre qualquer coisa, uma coisa que é primordial para a gente pensar em qualquer discussão é a singularidade. É o ser humano como único, eu sou eu tenho minhas marcas, eu tenho as minhas características, eu tenho a minha forma de lidar com o que vem de fora. A forma como eu vou reagir a uma determinada situação não é igual à forma como você vai agir, como ele vai agir. Então, assim, é claro que você, dentro de uma escola, você vai encontrar, por exemplo, um menino que tenha um comportamento mais feminino e tal, mas que ele reage muito bem quando alguém vai e faz uma brincadeira com ele, e dificilmente esse menino vai sofrer bullying. Porque ele já tem uma característica pessoal, né, que ele sabe lidar com essa situação, mas tem um outro que pode não saber. E aí, quanto mais frágil é esse menino, é essa menina, mais propício ele está a receber o bullying, a ser alvo do bullying. Né? Então, um menino que não consegue reagir ou com humor, ou tipo, encarando e tal, aí começa a repetição, e isso vai tomando dimensões maiores. Quanto mais frágil o sujeito está, quanto mais submetido àquela situação ele se encontra, mais ele vai ser machucado, mais ele vai ser ferido em sua essência, né? Porque isso é muito importante. Violência, ela não é só física, né? Eu acho que às vezes a dor da alma, às vezes, ela é
bem mais devastadora. Que tanto fala no direito dessa dor da alma. Pois né? É a dignidade da pessoa humana, exatamente. São aqueles princípios constitucionais que justamente tem que defender a diversidade. Exatamente. E o grupo diversidade, até o nome, né? Ele tem alguma parte de atendimento a menores? Como é que é a atuação? Então, o menor a gente tenta aconselhar. Né? Eles são levados pelos pais? Isso, como é que é isso? Tem que ser acompanhado pelos pais, até porque por ser adolescente. Né? Então, o que a gente faz? A maioria das vezes, depois que eu fiz a primeira parada, nós tivemos um grande número de menores do bairro de São Pedro. Então, eu conversei com eles sobre qual era o assunto, o que estava realmente acontecendo, e com isso, eu na época procurei a Secretaria de Educação, conversei com a secretária da época e na mesma hora ela enviou um ofício para um colégio em São Pedro, pedindo que houvesse alguma atitude por conta dos meninos ser mais afeminados e as professoras passarem e ver um menino mais afeminado numa esquina e perguntar se ele já está fazendo ponto. Né? Então chegou a esse ponto as professoras nessa época. Quer dizer, eles estavam sofrendo bullying não pelos colegas, mas pelos próprios educadores. Isso. Infelizmente isso estava acontecendo. Aí quando eu estive lá, não, mas aqui não acontece isso, né? Esse colégio aqui, não. E eu sabia que não era bem assim. Então eu conversei com os pais e aqueles pais que me deram abertura, eu conversei com cada um particularmente. Expliquei a situação, falei quem eu era e o que a gente poderia estar fazendo para não perder essa criança, ou para as drogas ou para a prostituição, que é o medo de todo pai, né, que quer bem ao seu filho ou sua filha, né? Então a gente andou conversando, a gente vem dando resultado, sabe? Mas assim, a gente tem a psicóloga, mas a psicóloga só atende com o pai presente. E o Conselho Tutelar também, aqui da cidade, tem um bom andamento quanto a isso, porque eles conseguem também acompanhar e separar os casos. Né? Conversa, dá um atendimento para os pais e automaticamente para o menor. Então, quer dizer, dessa forma a gente vem avançando, né? Então, essas crianças têm esse atendimento. Você também trabalha com essas crianças? Não, eu não tenho assim, eu não tenho um trabalho direto de atendimento, até porque a gente não tem... Mas você orienta o grupo diversidade. A gente está sempre, exatamente, trocando. Isso aí. Então tá, nós vamos para o intervalo e a gente já volta com a Bem Foco. Estamos voltando com a Bem Foco. Hoje o tema é homoafetividade. Nossos entrevistados são o Luciano Lima e a Eveline, que é psicanalista. O Luciano é presidente do Grupo Diversidade. E a gente no primeiro bloco encerrou falando sobre bullying, sobre como está a questão no nosso município das escolas, como as crianças que têm um comportamento que não é o comportamento padrão, estão sendo tratadas pelas instituições de ensino e como o Grupo Diversidade atua nisso. E eu queria perguntar a respeito das famílias, né? Como as famílias dessas crianças têm sido atendidas, porque a gente sabe que às vezes a família não é preparada para lidar com essa diversidade, né? Tem conceitos arraigados, conceitos antigos que não sabem lidar, não é às vezes falta de amor ou é uma dificuldade mesmo de não poder entender o espaço do outro. Que é importante dizer sempre, né, como a Eveline falou, que não é uma doença, não é uma opção, não é contagioso, né, é uma condição. E é um direito subjetivo, a gente falando agora, falando em termos legais, que é a parte que me cabe, né? O direito à sexualidade é um direito privado, subjetivo, que não deve ser questionado por ninguém. Isso é um abuso, alguém questionar o direito subjetivo à sexualidade do outro. Isso. Então, assim, ninguém deve questionar a opção sexual de ninguém. Então, como é que funciona o atendimento a esses pais? Então, como eu já tinha falado no primeiro bloco, depois que houve a demanda dos menores, eu conversei com os menores e automaticamente pedi para conversar com as mães. Aquelas que me deram abertura, eu fui e expliquei. Mais mães do que pais que procuram? Mais mães. Porque os pais eu não tive nenhum hoje. Hoje mesmo, hoje a parte da manhã, eu conversei com uma mãe
porque a gente já conversou, o menino já tinha começado a tomar um caminho certinho e de repente ele começou a aprontar em casa e eu fiquei sabendo, aí a gente já conversou com ela hoje. Então, quer dizer, eles têm a dificuldade de estar se descobrindo, são menores e automaticamente depende dos seus pais. Então, no colégio eles sofrem bullying, em casa eles não podem falar, na rua eles são discriminados. Então, como que a cabeça fica dessa criança? Que situação difícil. Então, eu acho que os pais e as mães, nós já estamos em 2012, muita coisa acontece, a TV está aí sempre mostrando novidades, muitos avanços vêm acontecendo. Então, eu acho que o pai e a mãe têm que chegar e dar uma abertura para o filho. Se o pai não tem aquela abertura de chegar para o filho, ou a mãe para a filha, e mostrar que o mundo é uma diversidade, sabe? E preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, preparar eles, não perder essas crianças da escola, sabe? Começar a cobrar o porquê que eles não estão indo na escola, o porquê que ele não está brincando mais com o amiguinho. Porque, na verdade, as pessoas confundem essa situação de opção sexual com dignidade. Né? Eu tenho essa impressão como advogada. E o que a gente quer de um filho é que ele seja feliz. Exato. E digno, e que tenha valores morais. Então, mas muitas pessoas veem o homoafetivo como uma pessoa que não tem valores morais. Exatamente. Né? A crítica é feita nesse sentido. E, na verdade... E é aí que esse é o maior problema que se esbarra, né? Tem tanto heterossexual que não tem moral nenhuma, não é... É o ser humano. É o ser humano. A coisa, ela tem um tamanho que você escuta coisas do tipo... Eu já escutei isso, já vi isso ao vivo e a cores, e já vi pelos meios de comunicação, a gente escuta coisas do tipo: eu prefiro ter um filho traficante, um filho viciado em drogas, bandido, um filho marginal, bandido, até um filho gay. Eu já ouvi. Você escuta, esse tipo de coisa está no discurso. Está na nossa cultura esse tipo de discurso. Então é uma coisa muito complicada. E quando a gente fala da família, a gente tem dois aspectos que a gente não pode perder de vista. Um deles é que quando você fala, por exemplo, de uma família que consegue lidar com essa questão, que por si só não é uma questão simples do sujeito no social, né? Ter que enfrentar o mundo, ter que enfrentar a vida é uma questão desde que o mundo é mundo. Para o sujeito que é diferente, aliás, como todos nós somos, né? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas enfim, a gente é invadido pelos rótulos, né? Pelos padrões, pelos modelos, desde que o mundo é mundo. Você, em cada momento da história, você tem um padrão a ser seguido, você tem um padrão pré-estabelecido, você tem um padrão de comportamento. Até um padrão físico. Você tem um padrão físico e você tem um padrão moral. Né? Então, quando você escapa de um desses padrões, a gente começa a ter um problema. Né? Agora, a gente percebe no nosso percurso, com a nossa escuta, que quando você tem uma família que consegue acolher, mesmo tendo as suas dificuldades, consegue acolher, né, o sujeito homossexual, a história já começa a ficar diferente. A forma como esse sujeito vai se situar no mundo já começa a não ser tão desconfortável assim, porque ele tem esse acolhimento dentro de casa. Agora, a gente tem um outro lado, um outro aspecto que o ser humano ele é dividido pela afetividade, né, e por essa questão racional. Essa questão daquilo que você entende, o padrão é esse, eu tenho que seguir esse padrão, não importando a devastação interna que esse padrão me faça, que isso me cause. Então a gente vive dividido nesses dois eixos. E às vezes, um pai que teve uma determinada formação, uma mãe que teve uma determinada formação, uma formação que tratava esse tipo de assunto com horror, como da ordem do horror, é de fato muito complicado poder lidar com isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar como é que a sociedade, como é que as instituições passam a lidar com isso. Me faz parecer que, por exemplo, a escola
pode ser um grande mediador nesse sentido, né? Eu tenho um filho que está apresentando um determinado comportamento, eu não sei como lidar com isso. Não é que a escola vai resolver isso, mas talvez a escola possa fazer essa mediação, possa estar dialogando com esses pais, colaborando. Né? Eu acho que isso é fundamental. O Estado tem papel fundamental, o direito tem papel fundamental. Um programa como esse aqui faz muita diferença. Quando as pessoas estão escutando, né, um programa da OAB discutindo esse tema, essa questão. Na verdade, houve uma evolução muito grande do direito de família, que hoje em dia até há uma discussão. O nome é uma coisa que parece ser uma coisa boba, né? Uhum. Mas é direito de família, hoje em dia é direito das famílias. Uhum. Porque a gente não tem um só tipo de família. Antigamente, família pai e mãe, patriarcal, aquela hierarquia. Hoje em dia a gente tem famílias formadas só a mãe e o filho, o pai e o filho, a família homoafetiva, a família recomposta, que é aquela que eu me separei, os meus e seus e os nossos. Então é o direito das famílias. Todas essas famílias têm que ser abrigadas pelas leis, têm que ter o apoio do Estado e tal. Então, na verdade, tudo isso passa por um movimento que é a constitucionalização de todos os ramos do direito, na verdade, e principalmente do direito de família, que é um direito que não é um direito de cunho das coisas, é um direito que trata justamente do afeto. Do ser humano, do ser humano. Então, hoje a gente fala de relações, de vínculos jurídicos que advêm só da relação afetiva, socioafetiva, da paternidade socioafetiva, que não é pai biológico. Então, para você ser família, você já hoje não precisa do vínculo biológico. Exatamente. Né? É só o afeto como o centro dessa relação. E isso que você está falando da escola, ao mesmo tempo que a escola serve como mediadora da questão daquela criança que apresenta esse comportamento diferente, ela também serve, ao fazer essa mediação, eu acho, como educadora das outras crianças, sem dúvida, a conviverem com essa diferença e a botarem em prática o que a Constituição ensina, que é justamente o respeito à dignidade do ser humano. São aqueles princípios todos que Constituição, para mim, tinha que ser ensinado na escola. Então, o artigo 3º da Constituição, que é a garantia da dignidade da pessoa humana, né? Isso está ensinando para os outros, né? Exatamente. Ô, criança, ele é teu semelhante, né? E você tem que respeitar. E é fundamental, até a gente, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre uma palestra que aconteceu numa escola aqui em Teresópolis, que na verdade era do pessoal lá do Hannah Suzarte, do Centro de Referência Hannah Suzarte, que era um trabalho dirigido aos educadores, porque a gente também esbarra nesse problema. Você, às vezes, tem um professor que tem essa formação, que tem esses valores arcaicos, arraigados, e que não sabe o que fazer com isso. Né? Eu fico muito à vontade de pontuar isso, porque assim, eu, como psicanalista, quando uma pessoa me chega, né, no consultório, é óbvio que eu, Eveline Miranda, pessoa física, eu tenho meus valores, eu tenho a minha forma de ver o mundo, a minha forma de acreditar nas coisas. Tem coisas que eu sou simpática, tem coisas que eu não sou tão simpática assim. Né? Tem causas que eu abraço, tem outras que não. Né? Enfim, todo mundo tem o seu limite. Todo mundo tem. Agora, eu fechei a porta do consultório, eu entrei no meu consultório, esses valores eles têm que ficar do lado de fora. Esses valores morais, eu quero dizer, não meus valores como pessoa, que aí eles têm que ir comigo para onde eu for. Lógico. Né? Mas eu estou falando desse olhar que nos distancia às vezes do outro. Né? Então, assim, da mesma forma que eu a receber cada pessoa individualmente, e eu tenho que poder ter generosidade em escutar sobre esse sujeito que me fala. E que relação ser humano, que tem suas diferenças. Eu não estou ali para avaliar isso. Então a escola, as instituições, né, os professores, a direção da escola, a gente precisa começar a trabalhar numa direção, né,
em que a gente não misture as coisas. Uma coisa são os meus valores pessoais, a minha forma de ver o mundo. Eu não posso impor essa forma de olhar para as coisas ao outro, né? E muitas vezes a gente esbarra nisso nas instituições, e que são formadoras, e que são educadoras. Então a gente esbarra num grande problema. Então, assim, há de se preparar essas escolas para que se receba, né, o ser humano. A escola ela tem que estar preparada para receber o ser humano, o outro, o diferente, porque todos são diferentes. Né? Estamos nós três aqui, com certeza, se a gente ficar 30 minutos batendo um papo, a gente vai descobrir muitas diferenças. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar. É muito importante a gente pensar, sim, nas instituições com a possibilidade de acolher a diferença. Esse é o caminho que a gente tem. No papel das instituições para reduzir esse comportamento homofóbico e esse preconceito. Isso. Então vamos encerrar aqui o segundo bloco do nosso programa OAB em Foco. Estamos voltando com o terceiro bloco do nosso programa OAB em Foco. O tema hoje é homoafetividade. Estamos aqui com nossos convidados, Luciano Lima, da ONG Diversidade, Eveline Miranda, e a gente está falando aqui sobre o papel das instituições, dos colégios, falando sobre bullying, e nesse gancho eu queria perguntar como é que é a situação do profissional do homoafetivo, do transexual na nossa cidade, porque inclusive eu estou vindo de um congresso, até comentei com vocês, e eu ouvi uma palestra muito interessante de um grande escritório do Rio Grande do Sul, de uma advogada que não é homoafetiva, mas que é uma grande defensora da causa, uma jurista, e que ela tem um escritório que defende essa causa, e ela queria funcionários homoafetivos, transexuais, e ela abriu o RH dela para contratar esse tipo de funcionário. E ela, espantosamente, não conseguiu contratar nenhum, porque ninguém tinha qualificação. E ela fala assim, eu só encontro essas pessoas no meu cabeleireiro. Eles não têm estudo. E aí, o que acontece? São pessoas que são expulsas de casa, que não terminam o colégio porque sofrem bullying e acabam se prostituindo para se manter. E aí está aí o link que a sociedade confunde o homossexual, o homoafetivo, com a promiscuidade, com a prostituição. Mas é porque ninguém oferece uma outra alternativa. Então, como é que está a questão aqui, vamos falar em termos municipais, né, da empregabilidade, da vida profissional então, dessas pessoas? Então, na nossa cidade não é diferente, porque a gente já sofre o preconceito e o bullying no colégio. Muitas das vezes os pais, o filho não tem a liberdade de falar com o pai sobre o que está acontecendo no colégio. Ele está na fase de descoberta. Aí ele acaba saindo do colégio por algum motivo, fazendo um outro trabalho qualquer, né? Até porque ele vai vendo que ele não tem o espaço. Então, automaticamente, esse menor não faz um curso técnico, não termina os seus estudos, então fica muito difícil. E quando não, o pai ou a mãe descobre que ele ele gay ou uma lésbica e é posto para fora. Então ainda é pior, porque aí você acaba indo morar de favor na casa de um amigo ou de uma amiga. Infelizmente o LGBT não tem um espaço que possa abrigar esses menores, ou maiores por algum motivo, por doença, seja lá qual for. Então fica muito difícil. Então você não vê hoje uma travesti que trabalhe em outro lugar que não seja salão de cabeleireiro, né? Ou até há pouco tempo aqui na Francisco Sá nós tivemos uma que trabalhou numa loja de bolsa. Já tivemos uma que trabalhou aqui numa padaria. Eu tenho uma outra amiga que trabalha num hotel aqui próximo, né? Então, quer dizer, mas assim, geralmente é escondido. Você vê que é tão isolado que ele pontual, consegue pontuar. Né? Você tem 3 casos, olha que interessante. Que é um avanço, legal que tem esses casos, mas é uma coisa tão rara que você pontua.
tua, você sabe exatamente Mas quer dizer, quem as está pessoas onde, acabam né? abandonando a vida acadêmica, né? Não, eles não estudam. Não estudam. Não, porque você chega no lugar. Nós tivemos aqui, teve um programa do governo federal, que foi no bairro de Fátima, não está me faltando o nome. E tem uma grande amiga que estava à frente desse programa, que era um curso que dava um valor todo mês para essas crianças, para as pessoas. Então o que ela fez? A Janaína, ela conseguiu fazer o terceiro banheiro e cobrava que as travestis fizessem os cursos, se formassem, tivessem um diploma. Então, quando eu soube desse programa, eu tentava localizar a Janaína e não conseguia. Depois de um tempo eu consegui encontrar ela, parabenizei muito a ela pelo esforço que ela fez para manter. Se o problema é o banheiro, nós vamos fazer o terceiro banheiro. Certo. Se o problema é esse, a gente vai. Você tem que se manter para você receber essa bolsa auxílio, que dá um nome. E você está aqui, a gente está aqui para te ajudar, seja lá em qual for. Então, foi um grupo grande de meninas, que são as travestis, que conseguiram estar fazendo uns cursos se formando. Não avançaram muito, porque geralmente é hotelaria, essas coisas assim, então não conseguiram muita coisa. Mas assim, foi importante nessa hora, esse programa existir na cidade e ter uma pessoa como ela e cobrar dessas pessoas e abrir o espaço. Se o seu problema é esse, a gente vai, de alguma forma, isso. É isso que falta, boa vontade. A palavra se chama boa vontade. Outro tema que eu acho muito importante a gente esclarecer, que é sempre um debate muito complicado e delicado, mas eu acho que, ao meu ver, é um tema delicado em qualquer seara, é a adoção. Eu acho que a adoção, tanto por heterossexuais quanto por afetivos, é um tema delicadíssimo em si, porque eu defendo que a aferição daquela família, toda aquela investigação que se faz para você dar uma criança em adoção, tem que ser feita, a minha defesa é a seguinte, com o mesmo critério. Sim. Não muda nada. Então não é porque é homoafetivo, porque existem pessoas heterossexuais de última, né, categoria, promíscuas. Inclusive a gente tem na mídia, né, desembargadoras, né, que maltrataram uma criança, né? Pessoas com uma renda altíssima. Quer dizer, a questão não é dinheiro, a questão não é cargo, a questão não é estudo, porque, né, uma desembargadora tem toda a bagagem intelectual, né, da melhor qualidade. Um caso de um psicólogo, então né, de um psiquiatra, então nunca passa por aí, né? Essa investigação tem que ser cuidadosíssima, muito específica, qualquer que seja a adoção. Sim. E eu ouço muito as pessoas falando, mas e o exemplo? Um casal homoafetivo, um exemplo. E eu rebato, até estava falando com você, falei assim, engraçado, todos os homoafetivos que eu conheço são filhos de uma família hétero. Quer dizer, então, eu não estou entendendo. Então, assim, como é que está a questão da adoção aqui em Teresópolis? A gente tem casos, como é que é isso? Casos. Quando houve a primeira parada aqui, eu tive a sorte de receber a secretária do Cláudio Nascimento, que é o coordenador da campanha Isso é Homofobia, e tinha acontecido essa união estável assim que o STF assinou sobre essa lei. Teve essa decisão, foi feita RH11. Então ela veio e falou assim, Luciano, é importante que nessa hora eu vejo que tem muita gente aqui na sua parada e você converse com essas pessoas e vamos fazer aqui na cidade. Eu vou te dar o apoio que for possível. Então, logo depois que eu fiz, eu vi no programa da OAB em Foco e vi aqui a Marisa, vi mais uns outros advogados que eu não lembro o nome, e tinha alguém representando a infância e a juventude. E falando muito bem do casal homoafetivo. Aí eu falei, gente, mas que bom, né? Aí na criação da comissão... A doutora Inês já tinha dado criança, já na época dela. Deve ter sido a equipe técnica dela, Eliana Bayer, que é a psicóloga, que faz justamente esse trabalho de investigação. E o dia que eu tive a oportunidade de encontrar com a pessoa que estava aqui na OAB, eu pedi um minutinho da atenção dela e parabenizei ela, porque ela está vindo aqui e está defendendo. E ela falou assim, qual o seu nome? Eu falei, me apresentei a ela, ela falou assim, olha só, Luciano, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Quando o LGBT chega lá procurando uma criança para adoção,
para saber o que tem que ser feito, ele, em momento nenhum, ele escolhe a cor dos olhos, a cor da criança, a idade. Ele chegou lá, ele se identificou com uma criança, ele fala assim, doutora, vamos começar a trabalhar com essa possibilidade de eu estar levando essa criança para ficar comigo, para adoção. Olha que avanço, né? A gente consegue fazer união estável, a infância e juventude já tinha essa abertura, já reconhecia casais do mesmo sexo e tinha essa facilidade para fazer adoção. Quer dizer, o nosso trabalho vem dando certo. Às vezes a gente fala aqui um pouquinho, eu ando um pouco ali, eu ando um pouco aqui, venho trazendo novidades para a cidade, participo de outros congressos e você vai vendo que o nosso trabalho dá certo. Às vezes não tão rápido quanto a gente quer, mas quando a gente encontra uma pessoa que aparentemente é hétero, né, que defende a sua causa, como a Comissão do Direito Homoafetivo de Teresópolis. A gente foi até criticado por isso. Isso. Por, assim, a gente recebeu até um e-mail assim, mas você é hétero, o que você está defendendo? Assim, não, eu não sou hétero, eu sou hétero, mas isso não me resume. Eu sou uma advogada que defende a lei, né? Então, e isso é um absurdo. Por que querem, né? Porque não adianta eu, Luciano, ficar aqui, eu sou gay, porque, sabe, mas aí quando você vê a doutora falando sobre a OAB, a doutora Eveline também, né, tá defendendo a nossa causa, a gente se sente, assim, um avanço assim, muito grande para a gente. Porque um gay ou uma lésbica falar sobre seus direitos é uma coisa. Agora, quando você tem amigos e amigas e pessoas que entendem que é importante estar defendendo essa causa, que seja profissional, ou por amizade, ou seja lá de que forma for, quer dizer, isso já é um avanço para a gente. Essa ideologia. Ainda falando sobre a parte de adoção, isso que você falou da questão da escolha e tal, eu tive a oportunidade de conhecer casais homoafetivos que adotaram e realmente isso acontece. Inclusive, estatisticamente, as crianças, que é horrível falar assim, mas residuais, né, que os casais héteros não querem, porque não tem olho azul, não são meninas, não tem de 0 a 6 meses. Inclusive as crianças doentes, com síndrome de Down, com AIDS, que constituem também minorias. São abraçadas, assim, pelos casais homoafetivos, com amor. E tem uma coisa que você, como psicanalista, vai poder me ajudar a explicar. Eu não gosto de ouvir isso. Eu ouço assim, quando fala assim, mas é muito melhor do que ficar num abrigo. Eu tenho horror a isso, porque parece uma escolha trágica. É melhor ser adotada por um homoafetivo do que ficar num abrigo. Como assim? É como se fosse o resto, né? Olha, pra ficar num abrigo, não vai, fica com isso mesmo. Eu queria que você comentasse isso, porque assim, eu tenho um irmão adotivo, meus pais são hétero, eu sou hétero, mas assim, esse comentário sempre me bateu muito mal. Porque assim, qual seria a opção dessa criança? Não é isso. Não se trata disso, né? Não se trata de ter, não interessa se é pai e mãe ou pai e pai, se trata de ter uma família. Exatamente. Se trata de ter amor, um núcleo familiar que vai muito além disso, né? De ter um colo quando precisar, de ter alguém que te dê a mão na hora que você... Isso é uma família. Exato. Né? Então... E a gente lida com esses dois eixos, né? Por um lado, você escuta... Né? Não, mas não, casais homoafetivos adotando criança não, porque vai influenciar. A primeira pergunta, vai influenciar com o quê? Isso que eu não consigo entender. De que influência se está falando? Eu não tenho esse entendimento do que se quer dizer com isso mesmo. Né? E tem esse outro lado disso aí que você está falando. Não, é melhor ser adotado por um casal, né, homoafetivo. É como se fosse assim, é melhor você ser adotado numa situação menor, numa situação menos privilegiada. É isso que está incutido aí nessa frase, né? Nessa afirmação. É uma forma de levar o problema que está lá dentro do abrigo para dentro da casa do casal homoafetivo. Até que para isso serve, né? Fica uma coisa assim, diminuindo mesmo, né? Como se fosse uma categoria menor, uma família menor. É uma adoção com o mesmo valor de qualquer adoção, né? É uma adoção que tem que... Os valores que têm que ser passados para essa criança, que são...
auferidos em todo o processo antes de se permitir essa adoção, são os valores iguais a que um casal heterossexual que tem que passar, né? São valores de dignidade, de moralidade. Por que um casal homoafetivo não pode ter moral, bons costumes, dignidade, seriedade? Eu não... É porque isso é como a gente falou anteriormente, né? É histórico mesmo, né? Se você não está dentro daquele padrão estabelecido, né? Pela ordem, né? Então você está à margem, você é marginal, né? Como os leprosos, como os loucos foram num dado momento, como, né, que eu nem gosto dessa palavra loucos, porque ela é tão relativa, mas enfim, né, você teve um momento em que uma mocinha que aos 16 anos de idade tem uma gravidez fora do casamento. Aliás, os hospitais psiquiátricos, eles abrigavam, não era quem tinha problemas psiquiátricos. Quando a gente lê aí sobre a história da loucura, os hospitais psiquiátricos, eles abraçavam, eles recebiam tudo que estava fora, tudo que estava à margem. Né? Quando você tinha um personagem muito contemplativo e tal, que ele não trabalhava como as outras pessoas, ele não tinha um meio de produção comum a todos, ele podia ser jogado para um hospital psiquiátrico. Então, assim, você fala daquilo que é marginalizado, né? De como as pessoas olham para aquilo que está fora de um padrão. Saiu do padrão. Saiu do padrão. Hoje não tem os hospitais psiquiátricos, assim, com essa configuração. De qualquer jeito. Inclusive tem uma decisão assim novíssima, que é uma coisa que não era permitida também sobre adoção, não sei se vocês viram, que um juiz deu em adoção um irmão para 2 irmãos. Um irmão mais velho é o pai e a irmã mais velha é a mãe. Também é uma coisa assim inédita. Quer dizer, eles estão constituindo uma família, o pai é um irmão e a mãe é uma irmã. Então também é uma coisa inédita, assim, e é uma família. Com certeza. Então vamos agora dar um intervalinho e a gente está indo para o 4º bloco do nosso OAB em Foco. Estamos voltando para o nosso último bloco do OAB em Foco. Hoje o tema é homoafetividade. Estamos aqui com o nosso amigo Luciano Lima, da ONG Diversidade. Estamos com a nossa amiga Eveline Miranda, da psicanalista. E a gente estava falando sobre adoção no último bloco e a gente vai continuar, porque é um tema muito amplo e a gente não esgotou. E eu queria perguntar para Eveline, que é psicanalista, para me explicar um pouco, porque sempre as pessoas me questionam essa situação de mas é estranho, essa criança vai sofrer muitos preconceitos, uma criança que vai para a escola, por exemplo, e tem 2 pais ou tem 2 mães, não tem um pai e uma mãe. Isso não pode ser uma criança feliz. Então, como é que a psicanálise vê isso? Qual é o resultado prático? A gente já tem isso na vida real. Então, na vida real, como é que isso funciona? Olha, para princípio de conversa, né, o que é ser feliz? Essa já é uma pergunta. O que é a tal da felicidade? Isso a gente entende que felicidade é um ideal. Ora, se é um ideal, na verdade é alguma coisa que você caminha em busca, mas você só caminha. Né? Ela em sua plenitude você não encontra. Assim, vamos falar que tem, né, parâmetros mínimos. De ter saúde, de ser amado. Mas aonde eu quero chegar com essa questão é que isso é muito relativo. O que é felicidade uma criança que é filha, né, que tem pais heterossexuais, não garante. Lógico. Não garante felicidade a essa criança. Uma criança que é adotada ou que tem pais homossexuais também não tem garantia nenhuma. Certo. É disso que a gente está falando. Essa garantia não existe. A única garantia que a gente pode estabelecer, não sei nem se é estabelecer, mas uma garantia que a gente deve buscar
melhor dizendo, é a garantia afetiva. Porque é a garantia afetiva que inclusive nos resguarda, nos abriga com a nossa própria questão em relação à felicidade. A essa almejada felicidade que a gente busca ao longo da nossa vida. Então, a única possibilidade de algum conforto que a gente tenha em nossa existência é pela via do afeto. Não existe outro caminho que não seja pelo afeto, né? Então, essa questão, esse tipo de afirmação, que essa criança não vai ser, já caiu por terra aí. Já caiu completamente por terra, né? A gente não tem nem como se aprofundar nessa discussão, porque não se trata... É um argumento vazio. É um argumento vazio, não se trata disso. É óbvio que uma criança pode ouvir uma piadinha dentro da escola porque ela tem 2 pais, ou porque ela tem 2 mães, ou porque a mãe é gorda. Ela ouve porque a mãe é gorda. Né? Nos anos 50, anos 60, quando a gente começou a ter pequenos casais, aí grupos de casais que se separavam, a criança era alvo de filha de mulher desquitada, né, de separada. Exatamente. Então, assim, na verdade, tudo tem a ver de como é essa relação, né, de como é esse vínculo afetivo, como o afeto flui nessas relações. É isso que vai garantir que essa criança, que esse adolescente possa vir a lidar com essas questões que vêm de fora. Dependendo desse pai, dependendo dessa mãe, dependendo desses pais ou dessas mães que essa criança tenha, ela vai estar formada, ela vai estar se formando para lidar com o mundo e para lidar com essas adversidades que o mundo lhe apresenta. Né? A criança, ela sofre na escola porque ela é gordinha, mas pode ser que ela saiba lidar com isso. Né? Então isso aí pra mim assim, é uma não discussão, é a questão. Não é vazia. Pra mim também não né? mas é uma questão assim, de esclarecer, porque Sim, são os argumentos que surgem o tempo todo. Né? É um lugar comum. E assim, a gente falava há pouco de uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar e a gente refletir sobre. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha isso. Existe na lei algo que impeça um homem ou uma mulher que sejam pais biológicos de uma determinada criança e sejam homossexuais? Há algo na lei que impeça esses pais de terem a guarda dos seus filhos? Porque então, se na lei não tem nada que impeça um pai de criar o seu filho, de ser um pai biológico, de ser uma mãe biológica, mesmo sendo homossexual, qual é o impedimento da adoção de um casal homoafetivo? Logo, se um pai ou uma mãe que são homossexuais não perdem a guarda do seu filho por serem homossexuais? São funções completamente diferentes. Exatamente. Né? É o seu direito subjetivo, eu repito isso, esse direito subjetivo, porque assim, eu acho um absurdo qualquer ingerência sobre isso, externa. E a sua paternidade exercida são papéis completamente diversos. Eu aproveitando para falar, eu tenho uma amiga, que ela é travesti, e assim, ela nunca teve muita sorte com relacionamento. E conheceu uma pessoa do interior que estava recém-separada da mulher. E tem 2 crianças. Aí ela me ligou desesperada. Amigo, você tem que me ajudar. Eu falei, o que está acontecendo? Ela me explicou a situação. Eu falei, não, você tem que chegar lá e você vai conversar com o pessoal do fórum e vai explicar a sua condição. E daí, sabe, a criança está bem tratada, respeita você está levando para o colégio, fazendo tudo, você não tem o porquê. A mãe, infelizmente, tinha um sério problema de álcool, bebia muito, né? E o pai, assim, feliz, virou para mim e falou assim, olha, eu sempre quis ter uma pessoa como a Bruna comigo, sabe, não tinha tido a sorte. Você tem que ver agora, hoje, a minha casa como está. As minhas crianças são bem tratadas, são bem alimentadas. A minha casa está muito bem tratada, a minha roupa, sabe? Eu faço questão que você vá um dia almoçar comigo para você ver a situação que é a minha casa hoje e o que foi há um tempo atrás. Falei, gente, isso, sabe? Eu fiquei emocionado, porque ele me abraçou e falou assim, olha, ela me falou muito do trabalho que você faz na cidade para o LGBT,
Assim, e eu tinha muita vontade de ter uma pessoa como ela comigo, sabe? Ela está vendo para fazer a troca pelo nome social e outras coisas que ela está querendo ver, que eu vou estar vendo de que forma eu posso ajudar. Então, quer dizer, isso é importante. Quer dizer, o pai conseguiu a guarda, até porque a mãe não tinha condições de criar, e ela, automaticamente, a pessoa já reconheceu que ela é uma travesti, mas que está dando atenção, foram visitar a casa, ver o estado da casa, de que forma que ela está ajudando a criar essas crianças, né? É um casal de crianças, né? Então, assim, e chama ele de mãe, sabe? Então, quer dizer, eu fico feliz, sabe, de saber que Teresópolis, com toda a dificuldade que a gente tem, com toda essa forma de levar essa informação, às vezes as pessoas entendem errado o nosso trabalho, a gente está vendo que outras famílias vão se formando e vão dando exemplo para outros. Isso é muito importante. Eu queria falar um pouquinho da situação, que é um trabalho muito importante dos advogados do direito, esse trabalho nosso de tentativa de criminalização da homofobia, né? Sim. A gente tem muitos casos de homofobia na cidade? Temos. Só que o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é levar até a delegacia e depois cobrar com que essa pessoa dê andamento nisso. Né? O centro de referência está aí em Friburgo, presta o serviço, muitas das vezes não tem condições de estar vindo toda semana aqui, mas eu tento juntar a maioria de casos, né? Ou então por telefone a gente vai tirando dúvida, mas infelizmente acontece sim. Quer dizer, o ser humano com fobia do ser humano por um comportamento que só diz respeito a ele. É uma roupa, um brinco, um jeito mais afeminado ou mais que isso agride uma pessoa. Da mesma maneira que a gente se pergunta por que isso me incomoda demais. Por que o negro agride o branco, o fato de uma pessoa ser negra. As fobias, né? Me incomodam demais. Por que o nordestino, né, durante, né, incomoda? Assim, por que a diferença incomoda também? Né? Mas desde que o mundo E aí as mundo, pessoas né? falam assim, mas Helena, você é hétero e defende isso porque você está se expondo e tal. Aí para essas pessoas você também é lésbica, isso. Não, A Eveline, quantas vezes já foi para sondada essas pessoas para que saber? não entendem, que sabem. Mas isso para mim nem é uma questão. Já falei uma vez, eu falei isso no ar. Não, mas né? sabe o que eu falo? Para as pessoas que não entendem, que me conhecem bem, falam assim, mas você é hétero e está defendendo a questão dos gays, por que você faz isso? Aí essas pessoas não vão entender essa ideologia. Então eu falo assim, não, eu estou defendendo o direito do meu filho passear abraçado com o pai dele. Sim. Porque aí Você elas entendem, porque o meu filho beija o pai dele, passeia abraçado com o pai. Vai vir um louco e vai espancar, porque os dois estão abraçados na rua. Como aconteceu em São Paulo. Sim, gente, que pessoas são essas? Foram os dois espancados por pai achar... e filho Isso. abraçados na rua. Quer dizer, isso é uma, né, essa homofobia tem que... mas como ao longo, né, ao longo do tempo, né, a gente sempre teve essa coisa das exclusões, né? A gente sempre parece que ainda tem um limite. Mas isso é uma coisa... chegar a esse ponto é uma coisa assim, uma muito coisa criminosa, histórica, né? Sem ter certeza. Exatamente, uma achou. desconfiança. Você lembra que mataram um dos irmãos na Bahia também? Porque eles saíram de um bar na noite e estavam abraçados, eram irmãos gêmeos, Imagina. assim, não tão parecidos, mas de repente mataram um dos irmãos, porque acharam que um deles podia ser gay. Mas não sempre foi assim, né? Quando você se suspeitava de alguma coisa que fugia à regra, você imediatamente é enquadrado? Quantas mulheres foram para a fogueira? Aquele índio de Brasília também. E assim, não sabia que era índio, eu pensei que fosse mendigo, porque mendigo a gente pode. Mendigo pode, né? Não, índio não, mas o mendigo pode. Mas né? então aqui a gente tem esses casos. Temos sim. Violentos assim? Nós tivemos há 2 anos, quase 3 anos, a morte de uma lésbica em Fonte Santa. Isso. Ela foi morta por taco de sinuca. Meu Deus. Porque o senhor, que ia sempre naqueles bares ali onde ela estava com a parceira dela era muito bonita, ele não aceitava, e infelizmente eu participei do julgamento,
assim, como ouvinte. Uhum. E ele virou e falou que foram apenas tantas tacadas de sinuca na cabeça dela para se defender, ao qual essa lésbica perdeu a massa cefálica. Foram apenas. Então, ainda bem que eu não sou advogado, porque eu acho que numa hora dessa eu acho que eu abandonaria o caso. Foi tribunal do júri? Sim. Então, assim, eu acho muito bonita a sua profissão, doutora, mas eu acho que numa hora dessa você está defendendo, e ele lá, quando ele teve o tempo dele para falar, ele falou assim, foram apenas tantas tacadas de sinuca para me defender, que as duas me bateram. Sabe, por favor, foi a vida de uma pessoa, a família até hoje sofre com isso. Lógico. Sabe? Tem uma Vai menina que é sofrer sobrinha, sempre, a menina que é sobrinha, às vezes ela pega o pratinho e fala assim, cadê o prato da minha tia? Porque ela ia muito na casa dessa irmã. E como é que ficou o resultado? Infelizmente, ele ganhou 3 anos, ele já estava 1 ano e quase 2 anos preso e conseguiu mais 3 anos e 3 meses. Mas porque não teve agravante de homofobia, deve ter tido outros agravantes. Ele foi condenado por homicídio. Isso. Porque, né, não... E as pessoas que foram convidadas para ser testemunha, assim, totalmente despreparada, porque ele é um senhorzinho. Muito bem, é um senhor de idade que fez mal a uma família inteira. Porque as pessoas demais também envelhecem. É claro. Mas ele teve força para dar tantas tacadas de taco de sinuca na cabeça da Cristiane, sabe? Foi daí que eu comecei a movimentar aqui. E outros casos já aconteceram. Só que muitos a família abafa, prefere falar assim, não. É difícil a questão da prova de que a agressão veio por causa desse viés. Essa é uma questão difícil. Infelizmente, a delegacia não atende. Ela faz o BO, mas não tem como incluir. E aí, o que acontece? Vira assim, uma lesão corporal. Isso. Uma briga de formal, família. Mas não tem a conotação da homofobia. Não é proveniente disso, né? Porque é uma prova difícil. Porque não tem uma lei ainda. Não, né? não a PL tem. 122 se encontra enterrada lá em Brasília, infelizmente. Não, mas de qualquer maneira, quando tiver a lei, é como preconceito racial. É uma coisa difícil de prova, porque a pessoa que está lá, ela não vai falar que tem que ter um testemunho batido nele porque me provocou. Não porque eu achei que fosse um homossexual. Né? Isso tem que ter, é uma questão delicada, mas é uma questão absurda e a gente espera que seja criminalizada, que a lei reconheça. Até uma forma de começar a cobrar dessas pessoas e não achar que o LGBT é só uma banalização. Só a passeata, a parada. Isso, tudo que eles fazem questão de incluir o LGBT, eles falam assim, parada gay, é um casamento gay, não sei o que, gay, porque aí automaticamente as pessoas já pegam a parte feia da história e jogam nas costas da gente, e a gente não é assim. A gente vem lutando, a gente tem direito... Seriamente. A gente vem lutando, levando informação, a gente vem em busca de ter o nosso espaço. Direitos civis. Isso é importante falar que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, são direitos civis que todo cidadão tem que ter assegurados. E sobretudo a gente está falando de direitos humanos. Direitos humanos, ponto. Exatamente. Né? É uma causa que abarca essa questão. Os direitos humanos abarca essa causa, essa questão, ponto. Isso é indiscutível. Nós tínhamos uma lei no Estado que criminalizava o espaço comercial, o restaurante ou a loja, o que fosse, que de repente percebesse que um está fazendo um carinho em uma pessoa do mesmo sexo, um casal homoafetivo. Então, tinha que criminalizava. Infelizmente, teve um grupo de pessoas que conseguiu derrubar essa lei. O governador já prometeu ao Fórum LGBT e ao Conselho LGBT do Estado que vai estar levando novamente para a LERJ. É importante que a gente tenha essa lei, porque até então a gente não tinha. Era falado, mas não tinha. Hoje a gente tem o Disque 100, quer dizer, é uma forma de você estar lá pedindo ajuda, pedindo informação e sabendo se próximo da sua casa você tem alguém que possa estar te dando uma informação, te levando um suporte. Eu queria agradecer muito, queria saber se vocês querem, a gente está encerrando, fazer alguma consideração final. Olha, assim, mais uma vez eu estou aqui no OAB em Foco, assim, fiquei super feliz com o convite, assim,
E em meio a toda essa nossa discussão, vamos falar de uma coisa que é bacana em meio a tudo isso, né? Que é a gente poder estar falando isso, né? Eu acho que a gente avançou nesse sentido e vem avançando. A gente hoje pode falar disso, isso não é tão tabu assim, ao menos que a gente possa falar, que a gente possa levantar questões, que as pessoas tenham o direito de refletir, de questionar sobre. Verdades absolutas são sempre muito inconvenientes, elas não nos servem para muitas coisas, né? Então, assim, eu acho que é isso, acho que eu deixo aqui esse meu contentamento, né, com essa possibilidade reflexiva da gente poder estar discutindo, dentre outras questões, essa questão. Isso é fundamental para que a gente continue avançando. Muito obrigada. Luciano. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao AB, as duas doutoras aqui, que abriram esse espaço para a gente estar falando sobre o grupo de diversidade, o trabalho que a gente vem fazendo na cidade. Não é um trabalho fácil, ainda não temos uma sede, mas a gente está em busca de levar informação para os casais ou para essas famílias. Eu sempre me ponho à disposição dessas pessoas que tenham qualquer tipo de dificuldade e que eu possa estar levando um pouco de informação, caso eu não tenha ela. A gente está buscando em Friburgo ou no Rio, ou através da campanha no Rio Sem Homofobia, que tem feito muito pela nossa cidade. A dificuldade existe, mas a gente está aí. Eu gostaria de agradecer. Obrigada a você. Para encerrar, eu só vou citar uma jurisprudência aqui que eu acho importante, Dr. Rinaldo Forte, que diz assim: gostando ou não, os nossos semelhantes deverão receber do Estado idêntico tratamento e de cada um de nós o mais absoluto respeito, pois só assim construiremos a sociedade justa, livre e solidária ansiada no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Está encerrado o nosso OAB em Foco.